20 minutos de... Bom, tô trazendo um vídeo pra vocês aqui pra estar esclarecendo também do porquê de eu ter comprado um Corsa 1.0 pro dia a dia e do quão útil ele tá sendo na minha vida, né? Procurei uma sombra aqui pra poder conversar com vocês porque hoje tá um dia muito quente. Eu já tô derretendo aqui, a mulher também tá derretendo. Bom, primeiro ponto do porquê de eu ter comprado um carro. O que me fez comprar um carro foi a necessidade de ter um carro. O porquê de eu comprar um carro. Bom, eu tenho moto já e uso ela praticamente pro dia a dia. E já quebra um galho imenso. Só que toda vez que eu ia no mercado, eu sentia falta do conforto de poder ir dirigindo sem ter que estar cheio de sacola nas costas, pesado e ir desconfortável, né? Entre outros motivos para a gente pensar em comprar um carro, esse foi um dos que mais pesou. Principalmente aqui onde eu moro, né? Quando chega a época do inverno, faz um frio absurdo. Para eu estar saindo de manhã é ruim, eu não gosto. Ainda mais ter que estar vestindo capa, se organizando tudo mais cedo, só para ter que sair para trabalhar e pegar um frio de manhã. Meu sol ali já bate uma depressão logo da manhã. Então, quando eu pensei em comprar um carro, foi justamente olhando esses pontos que eu sei que eu iria enfrentar ao longo da vida. Mas para eu não desistir das minhas lutas, eu tenho que ter bons equipamentos, né? Boas armas para lutar. Então, eu me apertei um pouco, me esforcei um pouco mais e acabei comprando um carro. E foi bem útil e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tipo, disparado. Foi a melhor coisa para mim e para minha família também. Minha mulher gostou muito de eu ter comprado o carro. A gente agora vai pro mercado, compra, bota no porta-mala. Meu, pra quem tem moto e vai passar por isso, vai entender o que eu tô falando, que não tem nada melhor do que fazer isso. Sair pra ir pra uma praia também, você ir, levar suas coisas, levar tudo que você quiser ali, ter espaço suficiente, ir com mais de uma pessoa, né? 2 pessoas, 3, e ir todo mundo na moral. Dessa vez a gente foi até pra uma praia, levou até os pets, foi um negócio sensacional. Outro ponto também que vale a pena ressaltar é a direção e o consumo do carro, que pra mim é sensacional. Não tem muito o que esperar da direção de um Corsa, é um carro, pelo menos o meu é com direção mecânica. Não é tão pesado, mas não é tão leve também pro dia a dia. E dá pra desenrolar, mas se fosse uma direção hidráulica pra mim seria perfeito. Mas a gente compra aquilo que o dinheiro suporta, né? A gente só pode fazer o que a gente pode. Em relação ao consumo do carro, eu não tenho o que reclamar. No começo, pra mim, era uma novidade, né? Porque ir para um painel analógico, né? Onde tu vê as coisas sendo tudo mecânica, assim, mais bruto, não te dá uma precisão de quão econômico o carro é. Mas eu fui praticamente pelo que meu pai disse: o carro 1.0 é econômico, confia. Mesmo quando eu tava andando e o ponteiro subia, o ponteiro descia, e isso andando, e daqui a pouco o ponteiro chegava no reserva, subia pro meio, dava uma sensação muito ruim de tipo assim, será que o carro vai chegar até onde eu quero ir, né? Mas hoje em dia, depois de 2 meses aí, como eu falei no começo do vídeo, 2 meses eu já peguei a noção de como o carro funciona, o quanto que o carro aguenta rodar. Até hoje ele não morreu por falta de combustível, eu sempre boto gasolina nele ali antes disso acontecer, e dá pra ir pra onde eu quiser com ele, e eu já sei o limite dele até onde ele vai. Outro ponto também que vale a pena ressaltar foi o que me surpreendeu no carro, né? O Corsa, mesmo sendo um carro um pouco popular, né? Muitas pessoas ainda não têm acesso ao Corsa, mas pelo menos acredito eu que já deve ter andado. A minha versão do Corsa é o Corsa ano 2000, ele é o modelo que tem a bundinha, não é o Corsa Sedan, mas ele tem a bundinha lá, e ele é um pouco mais espaçoso do que o Corsa Wind normal, né? O 2 portas. E uma coisa que me surpreendeu foi justamente isso, porque eu tenho 1,85, acredito eu, e às vezes quando eu vou pro trabalho eu boto um sapato que me deixa com pelo menos 1,90 ali, brincando assim, mas me deixa mais alto e acaba deixando um pouco mais desconfortável. Eu não me acostumei ainda com o espaço interno daquele carro, mas pro dia a dia ele me atende muito bem, e acredito eu que se por um motivo algum dia puder fazer alguma viagem, ele também vai atender muito bem, porque dá pra se espremer ali e dá pra relevar o espaço do carro. É um carro popular, não tem muito o que esperar dele, e é um carro pequeno, de porte pequeno, né? Então
muita coisa vai deixar faltar nele, né? Mas pelo menos o espaço pra mim, pra minha esposa e pro meu pai, que às vezes anda com a gente, não tem nada a reclamar. Bom, agora eu vou falar um ponto que muita gente fica interessada em saber, que é o ponto negativo. E o que é o ponto negativo no Corsa, para quem compra um Corsa pro dia a dia? A única coisa que tu vai sentir diferença, se você nunca teve um carro, você vai demorar para se adaptar, é direção mecânica. Não é um bicho de sete cabeças, mas para algumas pessoas é um ponto chato de ser uma direção mecânica. Mas tranquilíssimo, dá pro cara fazer uma força no braço ali e conseguir ir pros cantos, né? Deixa eu ver mais. O carro não tem ar-condicionado. No verão, debaixo do sol quente, no trânsito, você derrete, você não aguenta. Esse tempo aí eu fiquei na BR ali, era 11 horas do dia no trânsito, tava muito quente. Eu comecei a andar pelo acostamento, porque eu não ia ficar esperando ali, eu tava morrendo, o carro tava com o ventilador ligado, mas mesmo assim não dava conta. E acredite que é isso, pessoal, o ponto negativo desse carro é só isso. Mecânica pra mim tá boa, não apresentou nenhum defeito desde então. Nada de quando, claro, você compra um carro, você também tem que comprar um carro com procedência, tem que comprar um carro. Se você não entende de carro, leva alguém que entende de carro com você, para tentar trazer a melhor segurança na hora de adquirir um carro, porque a gente sabe, né, que carro hoje é artigo de luxo, por mais popular e simples que ele seja. Quando você compra o carro, vai lhe proporcionar muitos momentos bons. Então, para não se tornar algo ruim de se ter, muito mais vale a pena você comprar um carro com a certeza de que é um carro bom, né? Eu comprei meu carro, confiei muito no cara que deu a palavra para mim lá. Olhei o carro, pesquisei bastante e foi praticamente por acaso. Eu não pretendia comprar um Corsa, eu estava de olho no Clio, mas foi esse o carro que Deus quis me dar e eu estou muito contente com ele. Acredito que não só eu estou muito contente, mas a mulher também está muito contente, meu pai também, porque a gente sai, a gente aproveita e o carro é excepcional pro dia a dia, né, Bê? Bom, agora eu vou deixar, né, ela dar o feedback dela para vocês saberem que não é só coisa da minha cabeça, porque quando a gente compra um carro, independente de qual seja, a gente cria um carinho, então a gente não quer nem falar dos pontos negativos, mas eu tô sendo aberto para vocês falando a realidade de quem compra um carro 1.0. Não só eu, agora vai ser a minha mulher que vai falar agora para vocês aí o que é que ela tá achando. Traz um conforto enorme, né? Principalmente em questão de supermercado, da gente querer sair para algum canto e poder ir em família. Antes a gente só tinha moto, então sempre que a gente queria sair, um tinha que ficar em casa. Quando a gente ia no supermercado, vinha cheio de sacola, cheio de bolsa e não ia, deixava cair alguma coisa. Conforto é sem palavras, né? Ter um carro e moto. Aqui em Santa Catarina também, todas as estações do ano vai ao pé da letra. Então no inverno é muito frio mesmo. E ajuda bastante a gente quando a gente quer ir trabalhar, tá chovendo muito, a gente vai de carro. A gente sai, eu não dirijo muito, quem dirige mais é ele. A direção, que nem ele falou, é um pouquinho dura, mas nada demais, nada que impeça. Eu já dirigi o carro poucas vezes no loteamento, mas quem dirige assim mais pra sair é ele. Mas é isso. Bom, tipo foi o assim, que coube no nosso orçamento. Tá quebrando um galho enorme e mais na frente, quando a gente puder, a gente pega um melhor, um que tem ar-condicionado, porque no verão sem ar-condicionado é de derreter, é de pedir misericórdia dele. mas assim, no teu ponto de vista hoje, eu não digo quando a pessoa não anda no carro, né? Nunca andei no carro, não posso falar alguma coisa positiva do carro. Mas hoje, tu que já andou no carro, sabe como é que é o Corsa, tu compraria o Corsa para usar no teu dia a dia? Eu compraria. A gente tá muito acostumado com moto, né? Consumo de moto e tudo mais, a praticidade no dia a dia. Mas é 1.0, é econômico. Teve um tempo que ele tava no reserva e a gente ainda conseguiu ir umas 4 vezes e voltar no supermercado fazer compra
se a gente tá aventurando a vida, né, com a gasolina, até ver onde é que ele vai, o que é que ele consegue fazer, comparando com outros carros que não é 1.0, que bebe bem mais, é isso, é bom. Eu já dirigi ele no loteamento, não é tão impossível, a direção dele não é tão dura assim, eu compraria. Bom, então vocês sabem que o feedback não foi só meu, né? Pra mim, o carro rodando, sendo confortável, sendo... Se tiver 4 pneus e um motor, tá Acabou, valendo. O importante é ele não me deixar na mão. Quando eu quiser ir pros cantos, aqui, bora por aqui. Quando eu quiser ir pros cantos, ele não parando de funcionar, porque Deus me livre. Meu pai tinha um Fiesta e eu vou te falar, ó, 2 vezes que eu fui pra praia com ele. Quando eu fui pra praia com ele, na primeira vez o carro deu um problema, na segunda vez o carro deu outro problema. Era gás também, aí tudo isso pesa também, né? Bom, então acabava que o rolê ficava mais desgastante, estressante do que confortável, né? De se fazer, porque você se organiza para dar um rolê e acaba se estressando. Aí não dá, né? O Corsa até hoje não me deu dor de cabeça. Nunca parou. Nunca parou, nunca deixou na mão, a gente vai a e gente volta. ainda nem fez revisão nele, né? E ele tem que fazer a manutenção dele, viu? Eu não levei ainda porque eu não tenho dinheiro, mas quando sobrar dinheiro eu vou levar ele pra dar uma geral, porque tá precisando e é bom pro carrinho, daqui a pouco tem que trocar o óleo. Esse é assunto pro próximo vídeo, beleza? Valeu!